Vamos lá, Dorival. Você viu aquela mensagem que eu te escrevi? Vi. Você quer usar aquilo ali como mote? Você quer me trazer outras questões? O que você está pensando? Cara, eu acho que muito do que eu tenho discutido e muito do que eu acho que é importante a gente trazer e discutir esse é um evento inesperado, né? É um evento inesperado que está pegando e atingindo nós todos, mas ao mesmo tempo ele muda tudo, só que ele muda tudo na corrente que as coisas estão indo, né? Exatamente. E aí, assim, trazendo um pouco de uma percepção, vamos dizer que do lado do economista primeiro, e aí jogo para você, para do psiquiatra, eu acho que a gente pode continuar assim, né? Claro. Você pega o mundo como um todo, e isso não é de hoje, desde o ano passado, e você vinha numa discussão fortíssima sobre como é que o mundo estava desigual. Você vem numa discussão fortíssima sobre como é que o capitalismo, em sua essência, está sendo questionado. Que países tão, digamos, bem resolvidos sobre o liberalismo como Inglaterra e Estados Unidos estão passando por momentos absurdamente difíceis em relação a isso. Você pega o Brasil e a gente estava vendo um momento onde sim, o Brasil continuava com um gigantesco desemprego, onde sim, o Brasil continuava com um PIB de 1,1% ano passado, onde muito antes do coronavírus, bancos como o BS estavam dando 1,5% de crescimento esse ano, se tivesse crescimento. Ou seja, uma coisa é a gente pensar, putz, aconteceu o corona em 2010, quando o Brasil estava com um PIB de 7%, um outro movimento, todo mundo feliz, nível de aprovação do presidente estava em 80%, hoje a pesquisa deu um nível de rejeição de 50%. Então a gente estava em outro momento de país e em outro momento de mundo, né? E eu acho que essa que é um pouco a coisa que eu acho que a gente não pode tirar de esquecimento, que é muito fácil e de certa maneira até confortável falar, poxa, o corona, depois do corona e pré-corona. Eu falo isso muito, né? CDC, né? Mas tem dois tipos de coisas, né? Tem coisas que, cara, essas coisas já vinham acontecendo e eu acho que é muito isso que está me assustando. Eu acho que é muito isso que a gente tem que estar lembrando e cuidando, e é muito isso que a gente tem que estar preparando a cabeça um pouco para isso, né? Ou seja, aquela conversa que a gente já teve sobre o doente de Brasil, esse cara agora está entubado, né? Exatamente. E eu acho que é esse que eu acho que é um pouco o desafio que a ficha vai cair. Eu te mandei um vídeo hoje na nossa conversa, que era uma italiana falando, não é nada absolutamente novo, mas é interessante, que ela fala, cara, tô achando muito bonito, todo mundo falando da Itália e tal, mas você precisa entender o seguinte, na primeira semana, todo mundo achou que estava de férias. Na segunda semana, a gente foi para a janela cantar. Na terceira semana, não tinha ninguém na janela não, cara. Na terceira semana, a gente queria pular da janela. Exatamente. Então, assim, nós estamos na quarta semana e está todo mundo desesperado, porque daqui a 3, 4 dias acaba a regra formal Não vai acabar. de liberar e não vai liberar. Não vai liberar. Então, assim, e aí, ou seja, no fundo o que ela está falando não é ela entra num discurso de que a gente tem que ter objetivos, tem que ter metas, tem que fazer coisa em casa, sim, eu concordo com isso, mas no fundo, acho que o que chama muito atenção é que a verdade no e cru, ela chega e ela está batendo na porta, né? E eu acho que é um pouco nesse sentido que seria interessante a gente estar encaminhando um pouco a conversa em cima de tudo que você tem pensado, em cima de tudo que você tem falado e seguir desse jeito, que nem você sugeriu. Dorival, eu queria, acho que partir do meu lugar de médico, que acho que a gente também consegue sacar o que, pelo menos a minha visão em relação a isso, assim. Então, eu costumo dizer, pensando assim, na minha origem
da filosofia, da fenomenologia e da psiquiatria, tá? Eu costumo dizer que a doença, ela anuncia ao homem a sua condição mais própria. Então, se a gente pega essa frase e a gente transpõe a doença anuncia à humanidade sua condição mais própria, a gente está vivendo uma fase em que isso soa muito forte, né? Essa frase você fala, poxa, isso aqui está dizendo alguma coisa para a gente. E só que essa frase ao mesmo tempo é uma esperança, porque você fala, bom, se a doença me anuncia a minha condição mais própria, eu vou me encontrar, eu vou me ver propriamente nesse lugar. Então a partir daqui eu me reconheço. Então o que eu quero dizer com isso? Todas essas doenças sistêmicas do mundo, que eu tenho chamado agora de doenças domésticas, porque a gente acha que o mundo, a gente acha que o domínio desse discurso é o domínio da política e da sociologia, mas não é só isso, né? A sociologia, ela se instaura a partir do momento em que você considera o outro como outro. Só que se você considera o outro como aquela pessoa que habita a sua casa, a gente já não precisa mais falar de sociologia, a gente fala de casa. Estamos todos na mesma casa, os nossos problemas são domésticos, só que ele não é mais. É muito curioso isso, a gente precisou entrar na nossa casa, ficar trancado no nosso domus, para entender que o nosso planeta é o nosso domus, é o nosso mundo. Bom, então, pensando nessa questão dessas doenças domésticas, aqui no Brasil a gente vive muitas delas, né? Essas doenças sistêmicas. Então, a pobreza, a desigualdade social gritante, a desigualdade de acesso à cultura, à educação, à conectividade, à internet, né? A gente tem uma série de fraturas sociais. Então, até para a gente falar desses problemas, a gente usa termos médicos, né? Fratura, ruptura. Bom, são modos da nossa depressão, vamos dizer assim. Vamos considerar o Brasil um grande ser humano. É um país deprimido, é um país tracionado entre duas forças, né? Acho que politicamente a polarização ela é sinal disso. Mas a gente pode fazer um paralelo de uma pessoa angustiada, deprimida, ansiosa, em que ela também é tracionada por essas duas forças. Bom, essas doenças, uma parte desses dois núcleos polarizados consegue reconhecer isso. Conseguia reconhecer faz anos, e esse núcleo, vamos chamar de um dos polos à esquerda, faz anos que a esquerda anuncia isso, né? Vai dizendo, olha pessoal, isso aqui é uma doença social, isso aqui é uma doença social. E uma grande parte da sociedade entendia isso como um discurso da vitimização, da preguiça, da falta de compromisso, como se essas pessoas não tivessem a vontade. Isso é uma coisa muito perversa nisso, né? As pessoas elas não deixam de ser pobres porque elas não querem, né? Como se isso pudesse ter alguma coisa a ver com querer, como se isso não fosse a nossa condição social doméstica justamente não fosse determinada por essas contingências todas que nos rodeiam. Então, eu acho que a gente tem dois campos de pessoas que compreendem essa visão mais sistêmica e algumas pessoas que não entendem isso. Até hoje, essa polarização ficava numas assim, o teu diagnóstico está errado, o meu está certo. O meu está certo, o teu está errado, o teu está errado. Quer dizer, a gente ficava o tempo inteiro duvidando do diagnóstico do outro. Então, como essas doenças sociais, elas são visíveis, mas a hipocrisia pode fazer com que a gente se torne cego para elas, ela veio se produzindo e contaminando o nosso país, né? Mas a responsabilidade sobre isso é nossa. Nós deixamos o país adoecer, nós deixamos essa doença se entranhar no nosso país. É um problema histórico, óbvio, né? Quando a gente fala de doença nesse sentido doméstico, social, a gente está falando de uma estruturação muito antiga, de uma doença que começa como um pequeno câncer. Então, o nosso câncer no Brasil, ele foi a escravidão. O nosso câncer ele começa com as senzalas, ele se alastra como metástases, e depois do final da escravidão, essas metástases elas rompem os cistos dela e elas se alastram por toda a sociedade. Nós deixamos isso acontecer, nós deixamos esse câncer social ser produzido. Isso é uma doença do nosso país, isso é uma doença para a qual cada um de nós tem responsabilidade. Não existe... Agora, sim, a analogia ela é perigosa porque você pode pensar, então vamos extirpar o câncer, que é a visão fascista. Isso aqui é um problema, vamos matar essas pessoas, vamos aniquilá-las, vamos deixá-las morrer. Só que não. De novo, a gente volta para aquela questão.
todos nós estamos dividindo a mesma casa. Essas pessoas são os nossos irmãos. A gente não vai arrancar essas pessoas dessa nossa grande casa que é o país. Então a gente não tem essa opção. Então a analogia do câncer também é perigosa, porque não é exatamente um câncer. Eu usei essa linguagem só para mostrar como a gente deixou essa doença acontecer. Bom, eu acho que, em paralelo, essa é a primeira doença que acontece no país, né, o racismo. O machismo também está inserido nisso, acho que é uma das primeiras coisas também que se instala aí. E isso vai gerando uma doença econômica muito grande, porque esse grande número de pessoas desfavorecidas, elas vão empobrecer, elas vão gerar uma condição ética e estética muito frágil. Então, são pessoas que perdem a dignidade por conta desse estado, tem que viver num estado de subhumanidade. Então essa é a doença ética, não é falta de ética delas, é o lugar onde elas conseguem viver, é o lugar que lhes foi concedido, a falta da dignidade, a falta da propriedade do lugar delas. Então a gente gera essa doença ética e a gente gera uma outra doença estética, que é justamente a da pobreza visível. E de novo, a esquerda se ocupa dessa doença ética e dessa doença estética. A direita, ela olha para essa doença estética e fala: ai, que aberração, isso aqui tem que ser extirpado da sociedade, a gente tem que derrubar essas favelas, a gente tem que fazer tábua rasa dessas populações e fazê-las com que elas se insiram no nosso mundo do nosso jeito. Então, o nome disso é assistencialismo, é toda essa questão bizarra que a gente testou há 5 séculos, a gente vem testando há 5 séculos no nosso país, isso não funcionou. O que a gente não deu às pessoas é o simples, essas pessoas periféricas, negras, pobres. É claro que entre os pobres também tem os brancos, tem mulheres, tem homens, tudo mais, mas eu tô simplificando aqui para facilitar o raciocínio. Uhum. Então, a gente fingiu para a gente mesmo que isso não era uma doença. A gente nunca olhou para isso como uma doença, inclusive os médicos, eles não falam nesses termos, né? Então, eu estou querendo fazer essa analogia para a gente entender por que o vírus faz essa situação explodir, por que o vírus, sendo uma doença concreta, ele faz essa condição mais própria nossa, que é a nossa doença doméstica, eclodir. Então, o vírus vem. E agora, essa doença que o vírus representa, ela não atinge mais só os pobres, como a cólera poderia atingir, como a lepra poderia atingir, como a esquistossomose poderia atingir, a malária, a tuberculose. Todas essas grandes doenças que foram epidêmicas no mundo e pandêmicas, atualmente, até há pouco tempo, elas estavam encistadas nessas comunidades mais pobres, né? Essas comunidades que a gente deixou adoecer. Nós brancos, deixamos essas pessoas adoecerem, essas pessoas que foram marginalizadas, que foram empobrecidas. O que a gente fez com isso? A gente simplesmente não deu mais bola para esses problemas, porque isso aqui é problema de pobre, eles que morram com isso, vai ser até melhor, porque nesse sentido essas doenças fazem com que essas populações sejam dizimadas e desapareçam. A gente resolve o nosso problema estético de que essas pessoas estão enfeiando o nosso país. Bom, como essa doença agora, ela não tem fronteira, ela não escolhe fronteira, ela é diferente do HIV, que era a doença dos gays. Ela é diferente da depressão, que agora também já rompeu as fronteiras, que era doença de desocupado, de gente que não tem o que fazer. Ela é diferente de todas essas doenças infecciosas que se contêm nas suas regiões do tipo sertão da Bahia e de Minas Gerais, interior do Amazonas, tal. Ela atravessa todos os lugares, todas as camadas sociais, todas as pessoas, independente de sexo, independente de cor, independente de opção sexual, independente de lugar no mundo onde essa pessoa more, independente independente de religião, independente de estruturação do país. Então não interessa também agora se nós somos do primeiro, segundo, terceiro, quarto mundo, todo mundo está afetado. Então, finalmente, pela primeira vez, eu acho, eu não consigo pensar, talvez a grande gripe de 18, né, tenha sido a mesma situação, mas eu tenho para mim que ela não entrou tanto no terceiro mundo como agora o coronavírus entrou. Então, na talvez... medida que ela foi trazida pelos
exércitos voltando, né? Então era uma coisa muito vinculada ao esforço de guerra, né? Sim. Só que essa doença agora, ela começou pelos viajantes de avião. Então ela foi transmitida pelas classes altas. Quem usa avião nesse mundo é quem tem dinheiro. Então, assim, ela começou como uma doença das classes altas e até agora a gente só viu a repercussão dela nas classes altas. A China é um país riquíssimo. O Oriente Médio é uma região riquíssima do mundo. A Europa é uma região riquíssima. A gente ainda não viu e vamos começar a ver agora como essa doença vai se comportar no mundo desigual, no mundo periférico, do qual nós fazemos parte. Nós somos uma população privilegiada, estou falando eu e você, dentro desse grande país absurdamente desigual. Então, a gente não tem a dimensão de como essa doença vai se comportar aqui dentro do nosso território, porque o nosso território é um território frágil, é um território propenso a essa doença, é um território propício para esse vírus, é um território em que muitos esforços de solidariedade foram instituídos, principalmente nos últimos 13 anos. É o trabalho da esquerda nesse país. E acho que a esquerda precisa aprender a baixar a cabeça e se reunir e se mobilizar, entender o que foi essa estrutura que a esquerda produziu e que, num primeiro momento, vai gerar, e já está gerando, um grande escudo de proteção, que aqui no Brasil se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, nós provavelmente sofreríamos isso de uma maneira muito mais intensa, às vistas do que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são um país muito rico, com muito recurso, então eles vão contrabalancear menor desigualdade com esses outros recursos. Aqui no Brasil, enquanto o SUS der conta, a gente segura a onda, depois a gente não segura mais. Agora, uma questão em relação a isso que é importante. Nós não estamos considerando um fato de que os profissionais de saúde são seres humanos e eles vão adoecer tanto quanto qualquer pessoa dessa população, da nossa comunidade. Ou seja, hoje nós temos um fronte com 100% dos médicos atuando ativamente, cada um no seu âmbito, seja consultório privado, seja convênio, seja SUS. Eu estou inserido em grupos de médicos, eu só vejo as pessoas falando sobre isso, exatamente uma descrição de trincheira de guerra. Ora, se esses soldados que estão nessa primeira trincheira de guerra caírem, como a gente vai se organizar? E os médicos estão mais expostos à infecção. Eles têm, se eu não me engano, 12% a mais, não, 12% da população médica nos países onde eles estão atuando já estão adoecendo. Isso é muita coisa. Bom, para além da questão do atendimento clínico, que é o que está sendo necessário agora, né, muito mais do que cirúrgico, a gente está entendendo que isso é uma doença clínica, uma doença infecciosa, para a qual a gente ainda não tem remédio nem vacina. Ok. Só que, isso que eu quis alertar naquele meu vídeo, essa doença, ela será sobretudo, isso não é um exagero da minha parte, isso não é uma fixação minha porque eu sou psiquiatra, mas ela será uma grande doença mental. Uma grande doença mental do país inteiro. Porque a solidão, ela vai produzir a necessidade de uma transformação. As pessoas que não conseguirem se transformar durante esse período vão sofrer muito, elas vão adoecer. Por quê? Eu não estou querendo ser catastrofista, eu sou psiquiatra, eu sei por que eu estou dizendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Uma depressão, ela se manifesta fenomenologicamente como um processo de retraimento do mundo. Nós temos uma amputação do tempo e do mundo. Então, o que acontece? Os nossos projetos... Eu vou usar o exemplo aqui de uma depressão após uma separação conjugal, que acho que todo mundo já viveu isso, então o exemplo fica claro. Quando a gente se separa, todo aquele projeto de vida que a gente tinha com aquela pessoa, os filhos que a gente tinha com aquela pessoa, a casa que a gente tinha com aquela pessoa, o projeto de casa que a gente tinha com aquela pessoa, o projeto de viagem, de férias que a gente tinha com aquela pessoa, nós somos amputados desse futuro. Então, essa amputação, ela é uma amputação do horizonte nosso, da nossa vida, que é o nosso mundo. Eu não vou mais ter aquela casa, eu não vou mais frequentar aquele bairro, eu não vou mais jantar com aquelas pessoas. Nosso mundo se retrai. E um tempo se encerra, que é o tempo de viver aquela vida daquele modo, o tempo de ser companheiro daquela pessoa, o tempo de viver em comunhão com aquela família. Bom, quando acontece esse retraimento do mundo e do tempo, que é exatamente o que nós todos
Não há uma pessoa no mundo que não vai viver isso. Todos nós estamos vivendo. Todos nós seremos confrontados com uma depressão, que não é uma depressão neuroquímica. Então, nós não vamos nos enganar aqui pensando que está todo mundo deprimido no sentido genético da coisa. Mas todos, isso não é um exagero, cada um de nós, essa frase ela serve para cada pessoa, isso aqui não é um artifício de retórica, nada disso, todos vamos sofrer com isso. Todos vamos ficar deprimidos. Dinamicamente, mas vamos ficar deprimidos. Então, essa depressão, ela não necessariamente vai ser clínica no sentido da apatia, do desânimo, do choro, da tristeza, mas ela vai ser uma depressão dinâmica. Se nós não conseguirmos nos confrontar com essa grande depressão dinâmica, nós vamos adoecer clinicamente, psiquiatricamente. Então aí nós vamos começar a apresentar sintomas: falta de sono ou excesso de sono, falta ou excesso de apetite, falta ou excesso de libido, ansiedade ou letargia. Quer dizer, aí a coisa vai se configurar clinicamente. Então, eu tenho falado isso. Nós temos uma mortalidade do coronavírus de 2%. 2% da população talvez morra. 98% da população vai ficar deprimida. Então, nós temos que ter essa consciência. Por isso que eu me engajei no trabalho que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um trabalho de uma terapia própria. Eu estou me expondo na rede de propósito, porque eu entendo que eu, caminhando para lidar com a minha depressão que eu estou vivendo aqui, eu posso mostrar, pelo trabalho que eu estou fazendo comigo mesmo, um exemplo para que outras pessoas também façam isso. De jeito nenhum é um trabalho para me gabar do meu ego, da minha capacidade, nada disso. Pelo contrário, é um trabalho extremamente humilde de... Deixa eu só atualizar o tempo aqui da reunião, que tá dizendo aqui que vai acabar em 10 minutos. Era só um segundo. Eu acho que a gente não perdeu a gravação, mas só para abrir. Ou senão a gente pode terminar essa e começar uma outra. Não sei o que você acha. Pode ser. Segue aí, a gente termina essa e faz outra. Beleza. É mais prático. Vai ser mais simples. Né? Então, você termina o raciocínio. Então eu estou fazendo esse trabalho e eu fiz aquela exortação no YouTube pedindo para as pessoas ajudarem. Não é o meu trabalho, é o trabalho da minha equipe. Eu tenho 13 pessoas do meu lado e mais 50 pessoas que estão por trás disso tudo. 13 pessoas mais 37, são 50 pessoas que estão por trás. Só que eu fui porta-voz disso. Então, eu tô dizendo isso porque eu acho que não é um arrivismo meu, um oportunismo de assim, vou surfar nessa onda. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso de surfar em onda. Eu quero ser extremamente pragmático, extremamente conciso, rápido, e é isso que eu estava falando, porque nós temos uma plataforma que foi criada há 3 anos para ajudar as pessoas a fazerem monitoramento de saúde mental, e a gente vai conseguir digitalizá-la agora. Eu conversei hoje de manhã com o investidor, então a gente conseguiu, ele me garantiu pelo menos 500 mil para começar a digitalizá-la e 2 milhões até o final do mês para a gente adiantar isso. Então eu já queria até deixar essa mensagem para que outras pessoas também possam ouvir e tudo mais. Isso já me trouxe muito alívio, eu estou bem mais calmo com isso. Eu acho que a minha ansiedade também no começo dessa crise, tem os registros dessa minha ansiedade ao vivo aí para quem quiser ver, tinham a ver com isso, essa aflição de ver essa onda chegando, de perceber como médico o que ia acontecer mesmo como um fenômeno e vai acontecer, e pensando, caramba, eu posso agir de vários modos, mas eu estou me sentindo amarrado. Então agora as coisas estão se encaminhando. Porque acho que cada pessoa está vivendo isso nas suas casas, lidando com as demandas do pequeno círculo, o pequeníssimo círculo, né? Quem está exatamente do nosso lado, ou às vezes a gente está sozinho. Do círculo um pouco maior, que acho que quem tem os pais vivos, e irmãos, e primos, e parentes, está vivendo esse círculo muito intensamente, de um jeito muito bonito. Um círculo terceiro, que é o círculo das nossas relações de amizade, que também estão retomando laços e se restabelecendo num tecido muito bonito. Num quarto círculo, o nosso círculo de trabalho. Então, a gente tem que responder essas demandas de trabalho. E num quinto círculo, o nosso domus, né? A nossa grande casa, que é o mundo. Então, assim, se nós não tivermos, cada um de nós, respostas para dar conta de compreender e agir em cada um desses círculos, a gente vai se angustiar demais. E aí eu queria falar exatamente da solidão das pessoas que estão sozinhas, porque não estão acompanhadas nesse momento, porque não têm mais parentes vivos, porque não têm amigos, porque estão desempregadas
ou porque são marginais no mundo. Então a gente está apontando 5 figuras aqui que podem adoecer demais. O risco no limite dessas pessoas é não morrer por causa do coronavírus, mas deprimirem demais e se suicidarem. E a gente sabe que isso acontece, vagas de suicídio, grandes ondas de suicídio em momentos de pandemia. Bom, para retomar aquele começo da nossa conversa, então... Só um parênteses, Alexandre. Eu acho que quando você fala da pessoa sozinha, ontem quando a gente conversou, eu também, e vendo o seu vídeo, eu fiquei muito impressionado com a discussão de que a pessoa também pode estar sozinha com outras pessoas em volta. Claro. Vou dar um exemplo óbvio, que é uma mulher casada com um homem violento. Exatamente. Então, esse risco de suicídio somado ao risco de violência, eu acho que a gente não pode esquecer essas pessoas que de repente ela está sozinha porque ela está num espaço um coquetel onde... Né? Por favor. A gente só precisa fazer um raciocínio, é muito simples. As pessoas que têm um comportamento perverso, e a gente tem pelo menos 6% da população da humanidade com esse aspecto, varia os estudos, entre 3% a 6%, mas consideremos que são 6%. Então, a cada 100 lares, 6 tem um homem perverso dentro. Esse homem perverso, geralmente, ele exerce a sua perversão nas ruas, com as pessoas. Então, ele estupra na rua, ele rouba na rua, ele mata na rua, ele extorque na rua, ele é um charlatão na rua. Nós não podemos esquecer que os charlatões, e aqui eu estou falando desde os pastores de igreja, que são completamente responsáveis, até médicos irresponsáveis, até pessoas que ficam vendendo mel com limão para achar que isso vai tratar o coronavírus, todas essas pessoas são charlatães. Isso é um comportamento perverso. Essas pessoas, elas não terão mais a rua e o mundo para agir. Onde elas vão agir? Em casa. Então, eu não sei até que ponto que existe graus da perversão, mas também tem aquele perverso que é o cara que sabe que ele é perverso, então todo dia antes de ir para casa ele passa no boteco, bebe, chega bêbado, mas chega bêbado entre aspas, menos perverso do que ele transferindo para dentro de casa toda essa situação. E a gente está falando, Dorival, isso vai ser interessante também porque vai romper a nossa hipocrisia, isso é uma outra doença nossa social que esse vírus está mostrando, a nossa hipocrisia em relação às nossas atividades sexuais. A força sexual é uma força muito presente. As pessoas não aguentam ficar 2, 3 dias, as pessoas que têm uma prática sexual intensa têm essas atividades sexuais. Eu já tenho recebido relatos de muitos pacientes extremamente ansiosos porque eles não estão mais conseguindo exercer a sexualidade deles no modo deles. Ora, as pessoas perversas também exercem a sexualidade delas, perversa ou não perversamente. Essas pessoas, elas vão aguentar 2, 3, 4 dias de contenção de atividade sexual. Esses dias já se passaram, a gente já está há pelo menos 10 dias nessa história. Esses estupros com essas mulheres e essas crianças já estão acontecendo. Essa violência ela já estava acontecendo, ela vai se agravar. Como nós faremos para ajudar essas pessoas se nós não podemos sequer arrombar a porta das casas das pessoas para retirá-las de lá dentro? Como nós vamos fazer isso? Bom, essas são as questões. Então, só para aproveitar esses últimos 3 finais para a gente encerrar e a gente retoma o vídeo porque a gente vai continuar nossa conversa. Quando eu falo que uma doença ela anuncia a nossa condição mais própria, então, finalmente, essa primeira doença mundial, essa primeira doença sistêmica, essa primeira doença invisível, porque um vírus é invisível, então a gente não sabe onde está essa ameaça. Essa primeira doença viral, contagiosa, extremamente rápida, ela nos anunciou a nossa condição mais própria. Qual é a nossa condição mais própria? Nós vivemos num mundo ecologicamente desequilibrado, economicamente desequilibrado, num mundo que as relações de gênero são desequilibradas, e o machismo é a expressão disso, num mundo onde as nossas relações com as diferenças são desequilibradas, então nós temos aí a LGBTfobia, o racismo, a xenofobia. Nós vivemos num mundo onde as relações religiosas e a compreensão do sagrado ela é desequilibrada, as pessoas não entram em acordo com isso, e nós vivemos a intolerância religiosa. Nós vivemos num mundo apartado pelas fronteiras, que faz com que as pessoas se sintam confortáveis em saber que a pobreza está na África, a pobreza está na América do Sul, 10 mil quilômetros de distância. Essas fronteiras, elas se dissolveram.
toda essa nossa doença ficou exposta. O coronavírus anunciou a nossa condição mais própria, e se nós não conseguirmos contornar isso, nós vamos adoecer dessas nossas condições mais próprias de uma maneira muito profunda. Então, eu vou encerrar o vídeo agora, porque está terminando. Só falar uma coisa aqui, para terminar com outra imagem forte, só esse lado. São coisas óbvias da vida que a gente é confrontado. Você sabe que a minha companheira tem um cachorro, então ela continua andando com o cachorro em horários alternativos, aparamentado, e ela mora na Paulista. Os parques da Paulista, eles têm uma outra função social que às vezes a gente esquece. Eles têm banheiros públicos. Sim. Eles têm banheiros públicos, moradores de rua poderem tomar banho, se limparem e fazerem suas necessidades. Os banheiros desses parques também estão fechados, por segurança, com os funcionários, toda essa questão. Mas não existe onde essas pessoas fazerem suas necessidades. E é isso que ela foi confrontada, por exemplo, absolutamente consciente, mas como é que o entorno dos parques viraram também, tiveram que virar locais para as pessoas poderem fazerem suas necessidades. Onde que você faz? Então, isso essa questão sua, que você falou da exposição, para mim é muito forte. A questão estética de que, olha, é muito bonita a Paulista, você faz o movimento, a manifestação, você anda um quarteirão para fora, você vê uma quantidade muito grande de pessoas morando. Hoje em dia, você anda um quarteirão para fora, você entende que as pessoas continuam morando na rua e agora elas não têm sequer o mínimo de condições que elas tinham antes.